Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados padres, diáconos, religiosas, religiosos, consagrados a Deus pelo batismo, e são todos os batizados, são consagrados a Deus pelo batismo, pela crisma, e por isso mesmo são chamados todos a servir a Deus com alegria, como filhos, todos também chamados a viver vida santa. É a nossa vocação comum de cristãos, de membros da igreja, de filhos e filhas de Deus. Eu gostaria de dirigir a vocês breves reflexões. Vocês durante esses dias rezaram bastante, já refletiram bastante também sobre o tema deste encontro, deste Alegrai-vos. E portanto não vou retomar esse tema, mas quero colocar algumas questões gerais, primeiramente a partir da palavra de Deus que nós ouvimos. E aqui então o meu primeiro pensamento: a palavra de Deus deve receber toda a nossa atenção. Eu sei que vocês da Renovação Carismática costumam ler a Bíblia, estudam a Bíblia, fazem muito bem, continuem a fazer isso e continuem também a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, na resposta pessoal à palavra de Deus. O Papa Bento XVI
fez uma belíssima carta sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Carta chamada Exortação Apostólica, uma exortação do Papa a toda a igreja, a toda a humanidade também, porque não só é dirigida aos cristãos, aos católicos, mas a todas as pessoas, batizadas e não batizadas. Esta exortação é dirigida como uma palavra do Papa sobre a palavra de Deus e a sua importância na vida e na missão da igreja. Esta exortação do Papa, ela está publicada num livrinho justamente chamado Verbum Domini, em latim, ou seja, a palavra do Senhor. Está publicada, está nas livrarias católicas. A exortação apostólica pós-sinodal do Papa Bento XVI sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. E aí o Papa, entre tantas coisas que diz sobre o lugar que a palavra de Deus deve ocupar na igreja, na vida de todos nós, também nos convida a estudar, a sermos sempre mais discípulos da palavra de Deus e a deixar-nos conduzir, a deixar-nos instruir pela palavra de Deus, porque é sábio aquele que se deixa instruir por Deus, que acolhe a sabedoria do alto e por isso mesmo aprende a olhar, a compreender e a conhecer todas as coisas de acordo com o pensamento de Deus. Deus nos fala como um pai fala a seus filhos, diz o Papa, e por isso mesmo nos convida a entrar em diálogo com Ele, a nos colocar em atitude de diálogo. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, por isso mesmo nos colocamos em atitude de fé e de oração, e a gente faz este propósito, toma esta atitude e faz esta oração: quero ouvir o que o Senhor vai falar. E depois diz aquilo que disse o menino Samuel lá no templo do Senhor: fala, Senhor, teu servo escuta, estou pronto para ouvir o que Deus quer dizer. E aí a gente lê a palavra de Deus com fé e deixa que Deus fale ao coração. E se a gente o faz realmente com a fé da igreja, a gente tem a certeza de que Deus fala sim para nós naquele momento, naquela circunstância. Mas o Papa também diz que o lugar privilegiado da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é anunciada, onde ela é acolhida, onde nós damos a resposta, onde ela é melhor compreendida, é na liturgia. E por isso mesmo, a liturgia, sobretudo no domingo, a missa do domingo, é um momento grande da palavra de Deus e da Eucaristia, quando nós estamos reunidos no nome do Senhor, e ali, sim, Ele, o Pai, fala aos seus filhos. Jesus, mestre, de novo fala aos discípulos, e hoje somos nós, os discípulos, a quem o mestre fala. E nós somos convidados a responder amém. Nós somos convidados a responder com fé, agradecendo, graças a Deus, glória a vós, Senhor, creio em Deus Pai, são as nossas respostas. E as tantas outras respostas depois, quando nós fazemos as preces e pedimos: escutai, Senhor, a nossa prece. Ou então, quando lá no coração nós pedimos perdão, ou juntos pedimos perdão, são as nossas respostas à palavra de Deus. Por isso, meu convite para sermos bons cristãos, sermos bons católicos, é indispensável que nós tenhamos grande amor à palavra de Deus. Grande amor à palavra de Deus. Então, o meu convite e o meu incentivo é para que vocês, nos grupos de oração, nos retiros e na sua vida privada, pessoalmente, nas suas casas, leiam muito a palavra de Deus. Procurem conhecer, mas também ouvir
Para interpretar corretamente a palavra de Deus, a gente deve interpretá-la no coração da igreja, no sentir da igreja, porque senão cada um interpreta por sua cabeça e não dá certo. A interpretação certa da palavra de Deus se dá dentro da igreja, estando no coração da igreja, comungando com a igreja. A igreja é a família de Deus, Deus fala aos seus filhos e a família entende melhor. Agora, quando alguém que não se liga à família começa a escutar as conversas da família, nem sempre entende. Não é assim? Nós temos conversa em família, assunto em família, que em família a gente entende. Quando não se pertence à família, muitas vezes entende mal, interpreta mal. É assim na igreja também. A palavra de Deus é dirigida à família, os filhos de Deus, a toda a humanidade, mas também aqueles que ainda não são da família, que não estão na igreja, eles são convidados a se fazerem parte da família, para poderem compreender e acolher melhor. Em segundo lugar, a palavra de Deus que hoje nós escutamos é da liturgia de hoje. Eu tinha dito para o Padre José Roberto que podiam escolher, é uma missa, as leituras também para a missa do Espírito Santo, que nós estamos celebrando, invocando o Espírito Santo de modo especial, mas ele deixou as leituras do dia. E está bem assim, porque nós não devemos simplesmente pensar, escolher uns trechos da palavra de Deus. Eu gosto desse trecho e o resto não me interessa. Não, a gente deve escutar toda a palavra de Deus. E às vezes é bem aquela que a gente deixou de lado, era aquela para mim, aquela que era importante para mim, para nós. Então a gente deve ler toda a palavra de Deus e se abrir e dizer: Senhor, fala, eu quero ouvir o que o Senhor vai falar. E dizer como Maria: que se faça em mim aquilo que Deus quiser. Eu estou pronto para que a palavra de Deus em mim produza o seu fruto. Pois bem, as leituras de hoje, nós estamos lendo nesta semana, como primeira leitura, o livro de Tobias. Um livro muito bonito do Antigo Testamento. É um livro sapiencial, um livro para um ensinamento. O personagem Tobias passa toda uma série de tribulações, mas ao mesmo tempo ele dá um testemunho de vida. Nos seus grupos de oração, nas suas reuniões, nos seus retiros, vocês não gostam dos testemunhos? Chega e dá um testemunho: aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo. Pois é, Tobias está dando o testemunho que aconteceu com ele e como Deus agiu com ele. Tobias era um homem bom, um homem honesto, um homem que de jeito nenhum queria transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus. Mas aconteceram umas desgraças para ele. Uma dessas escutamos hoje. Deitado lá, ele não cuidou que tinha um passarinho lá em cima, e aconteceu, e ficou cego. E como que ele reagiu? Outro livro é de Jó, que também nós estamos lendo. Agora os padres religiosos, na liturgia das horas, nós estamos lendo o livro de Jó. Os diáconos também, né? Pois é. O livro de Jó também é um livro de ensinamento. É o personagem Jó, um homem justo, um homem honesto, um homem que está com Deus e não abre. Ele acontece tudo de pior. E aí vem os amigos e dizem: aí, tá vendo o que dá você ficar crendo em Deus? Você ficar praticando a religião? O que deu a sua vida justa? Deus te abandonou, você está sozinho, esse negócio de praticar a religião não dá em nada. Não te traz vantagem nenhuma. Jó fica firme, aguenta todas aquelas injúrias, né? Aqueles insultos, e diz: não, Deus não é injusto comigo, Deus sabe o que está fazendo. E ficou aguentando. E olha, leiam lá o que aconteceu ao justo Jó. Aconteceu de tudo mesmo, né? O diabo realmente brincou com
com Jó, para pôr Jó à prova. E Deus fez a aposta com o diabo: pode lá aprontar com Jó, ele não vai, ele é meu amigo, Jó não vai me largar. Deus disse. E o diabo faz de todas para tentar ver se Jó cai, se Jó blasfema, se Jó abandona a fé, a confiança em Deus. Não abandona, fica firme, aguenta a hora ruim. E quando perde tudo, era um homem rico, perdeu tudo, perdeu também a saúde, perdeu a família. Ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se recebemos de Deus os bens, não devemos receber também os males. Finalmente, depois de todas as provas, Jó foi recompensado. Ele ficou firme, ele não abandonou a sua fé. Olha, é um exemplo, é um testemunho que hoje é muito importante recordar, porque tantas vezes no primeiro sofrimento, na primeira tribulação, as pessoas estão abandonando, estão largando e vão batendo por aí para ver se tem coisa melhor, e tá, até quem faz pacto com o diabo para ver se melhora. Isso é falta de fé, é falta de confiança em Deus, é falta de firmeza em Deus. Leiam lá o testemunho de vida do justo Jó, assim do justo Tobias, o justo Tobias. Mas eu quero destacar uma coisa do testemunho de Tobias, que nos é muito bonita e útil neste momento que nós estamos vivendo, do início da quaresma. Começa amanhã com quarta-feira de cinzas, e na quaresma nós somos convidados a praticar as obras de misericórdia. 3 são as palavras de referência para viver a quaresma. Vocês sabem de cor: o jejum, a esmola e a oração. Vamos repetir? O jejum, a esmola e a oração. Claro, jejum, esmola e oração significa um monte de coisa. Eu vou ficar na esmola, né? A esmola não é simplesmente dar a esmola, mas é a prática da caridade. A caridade com tudo que ela significa, com todos os seus muitos significados. E tradicionalmente na igreja, durante a quaresma, a igreja incentivou sempre a prática das obras de misericórdia. A prática das obras de misericórdia. Isto não é de agora, vocês já vão encontrar lá no justo Tobias. Isto vem lá dos apóstolos, e ao longo de toda a igreja. E recordando hoje o testemunho de Tobias, nós vamos recordar as obras de misericórdia, para a gente se exercitar nelas, agora durante a quaresma, mas também durante toda a vida, porque as obras de misericórdia, no fundo, correspondem àquelas obras que Jesus um dia vai cobrar de nós, quando a gente morrer e bater lá na porta lá do céu. Ele vai dizer: ó, senta aqui, vem cá. Ó, vamos ver o que você fez. Eu tive fome, você me deu de comer? Eu tive sede, você me deu de beber? Estava sem roupa, você me vestiu? Eu estava sem casa, você me abrigou? Estava doente, você cuidou de mim, foi me visitar? Eu estava na cadeia, você foi lá ver-me, visitar-me? Eu estava na maior aflição, perseguido, você estava do meu lado? Quando, Senhor? Quando? Nunca te vi. Foi, cada vez que você fez isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fez. Ah, foi, é verdade, que bom. Sim, agora entra na alegria do teu Senhor, passou no teste. E depois vem um outro, bate na porta e diz: Senhor, eu também quero entrar. Senta aqui primeiro, vamos ver o que você fez na vida. E aí ele vai perguntar: eu tive fome, você me deu de comer? Quando? Nunca te vi. Eu tive sede, você me deu de beber? Mas se tivesse visto, eu teria dado.
Eu estive preso, você me visitou? Não, imagina se eu te visitei. Você não esteve preso nunca. Eu estive doente, Cada vez que você deixou de fazer isso, um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que deixou de fazer. Quando? Como assim nunca te vi? Foi a mim. Foi a mim. Como não fez agora, para você não ter lugar. Pode ir, vai para longe de mim. E aí não passou no teste. As obras de misericórdia são estas. Temos as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. Vamos lá falar das obras de misericórdia corporais. São exatamente essas que aparecem no capítulo 25 de São Mateus. Dar de comer a quem tem fome. Portanto, se preocupar. Se vês o teu irmão em necessidade e lhe fechas o coração, como pode estar em ti o amor de Deus? Diz São João na primeira carta. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Bom, é tão fácil beber água hoje, mas tudo bem, nem sempre é. Dar de beber a quem tem sede. Vestir o quem está sem roupa. Isto às vezes significa mais do que dar a roupa simplesmente. Abrigar quem está sem casa. E aí a coisa começa a complicar. Tem tanto morador de rua, de repente, mas como que eu vou fazer? Pois é, como que vamos fazer? Nós que temos tantos moradores de rua em São Paulo, um dia Jesus vai nos perguntar. Visitar os doentes. Visitar os doentes, ainda fazemos isso? Mal e mal visitamos talvez o doente da nossa família, um parente. Temos tanta coisa que fazer, não tem tempo de visitar o doente. Gente, visitar o doente é visitar Jesus. E visitar o doente não é só lá dizer um oi, é a gente se interessar por ele, do que ele precisa. Às vezes é também ajudar quem está lá ao lado do doente, dar uma folguinha, dar a possibilidade de respirar um pouquinho a quem está lá dia e noite, dia e noite, dia e noite. Que mais? Visitar os presos, é uma das obras de misericórdia. Mas eu vou lá na cadeia visitar os presos? Lá não deixa entrar. Tem regra, claro que tem regra, sim. Mas visitar os presos, existe a pastoral carcerária, existe sim. O fato é que Jesus às vezes pede coisa pesada para nós, que a gente acha, isso aí não. Como é que eu vou entrar na cadeia, visitar? Aquele matou, aquele roubou, aquele estuprou, aquele é um traficante, eu vou lá visitar? Visitar os presos. Foi a mim que o fizestes. Jesus não disse, eu vai visitar o preso porque ele está lá inocente. Visitar os presos, complicado. Jesus pediu, obra de misericórdia. Consolar os aflitos, em suas aflições, no luto, em tantas outras aflições da vida. Muitas vezes as pessoas sozinhas, ninguém do lado. As obras de misericórdia. Queridos irmãos, irmãs, Tobias fazia isto. O justo Tobias, uma das obras de misericórdia de modo todo especial, em que ele se especializou, foi sepultar os mortos. Também esta é uma das obras de misericórdia, que hoje a gente diz, mas isso, evidente que hoje não acontece como naquele tempo, e em outros tempos, quando às vezes os mortos ficavam lá e ninguém enterrava. E isso naturalmente é uma aflição, é contra a dignidade humana, fere a nossa própria dignidade, deixar o morto lá sem ninguém enterrar. Pois é, mas acontecia. De toda maneira, se não se trata disso, mas se trata justamente de ajudar a aliviar muitas vezes a dor de quem perdeu alguém, consolar quem perdeu alguém por falecimento, é uma das obras de misericórdia também. Tobias, que ficou cego, mais adiante, ainda não lemos esse pedaço, nós vamos ouvir o que aconteceu. Deus o abençoou muito, recuperou a vista, e o filho dele, o jovem Tobias, casou, teve uma bela família, abençoada por Deus, conduzido pelo anjo Rafael. Cura de Deus, saúde de Deus. Deus manda o seu anjo para ajudar o justo.
Nós ouvimos também no Salmo: o justo fica firme em Deus, e Deus está com o justo. Deus não tira o seu olhar de cima daquele que é justo, honesto, daquele que procura estar na vontade de Deus, praticar os mandamentos de Deus. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, firmes na palavra de Deus, no testemunho da vida orientado segundo a palavra de Deus. Terceiro pensamento. O terceiro pensamento é missionário. A nossa igreja, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, no mundo todo, está num esforço de se renovar missionariamente, se redescobrir missionária. A igreja existe para ser o povo missionário de Deus, o corpo missionário de Cristo no meio do mundo, para que a palavra do Evangelho, o testemunho do Evangelho, o testemunho das obras de Deus chegue a todos, e todos possam ter a ocasião de encontrar Deus, de se alegrar em Deus, de encontrar em Deus o sentido da sua vida, encontrar em Deus o perdão para seus pecados, o alívio para suas aflições, o sentido final para a sua vida, a esperança, o sentido da vida. Para isso, a igreja missionária. Então, nós, cristãos católicos, que estamos na igreja, nós somos todos chamados a sermos bons discípulos de Jesus, missionários de Jesus, discípulos missionários de Jesus. E nesse sentido, em nossa arquidiocese de São Paulo, nós temos esta preocupação de que as paróquias se renovem também como corpos missionários da igreja, que dentro das paróquias haja muitas organizações da igreja, como as comunidades, os movimentos, as pastorais, as comunidades religiosas, etc., que sejam expressões vivas da igreja. E vocês, como Renovação Carismática, estão presentes em tantas paróquias. Sejam vocês lá nas suas paróquias uma expressão de vida cristã viva, exuberante, alegre, contagiante e missionária. E quando falo missionária, tenham claramente a preocupação de olhar para aqueles que estão longe, aqueles que talvez estão nos caminhos errados da vida, estão iludidos tentando achar a felicidade no mundo da droga, quem sabe em quanta outra coisa que não leva a nada na vida finalmente, ilusões. Pois bem, sejam missionários, ir ao encontro. Vocês estão lá onde conhecem as situações, vocês conhecem os casos, as famílias, as pessoas que precisam, que têm necessidade de uma palavra, que têm necessidade de ter a visita de Deus, de receber um testemunho da graça de Deus, através de uma testemunha de Deus. Nós todos somos chamados a isso. Pois bem, quero convidar vocês de modo todo especial a serem parte desse povo missionário de uma maneira toda especial, olhando de modo particular para aqueles que estão longe da igreja, afastados por tantas razões. Claro, isso requer que então vocês tanto mais estejam perto de Deus, se afervorem, que se alimentem da palavra de Deus, rezem bastante, frequentem a igreja, recebam a Eucaristia, participem da missa aos domingos com muita alegria e devoção, para vocês terem fé forte, para vocês terem coragem, para vocês terem a graça de Deus, a luz de Deus, para serem aqueles missionários lá onde vocês estão e onde vocês vão. Famílias, casais, sejam missionários para outros casais. Jovens, sejam missionários para outros jovens. Adolescentes e crianças, sejam adolescentes e crianças para outras crianças e adolescentes. Idosos,
eu não vejo aqui muitos idosos, mas é bem compreensível, porque idoso cansa, né? E vocês têm muita força, né? Muita energia. Pois bem, idosos, sejam missionários para os idosos. Eu acho coisa muito triste, pessoa idosa, sem rumo na vida, está chegando lá e ainda não sabe para onde vai. Idosos que têm fé, vocês que têm fé, com muita calma, com muita tranquilidade, sem ofender nada, sem desrespeitar ninguém, mas falem dessa experiência de vocês, como é bom a gente estar com Deus, como é bom a gente ter fé, como é bom a gente poder olhar para a vida, para os últimos anos da vida e dizer, eu estou indo ao encontro de Deus, tenho fé, tenho essa certeza. Agora quem não crê em Deus, está lá batendo, está quase chegando lá, ainda não sabe para onde vai. Idosos, sejam missionários para os outros idosos, ajudem, que eles também se sensibilizem, sobretudo doentes. Muitas vezes pessoas doentes estão lá ainda sem fé, e o doente é a pessoa que está aberta. É a hora que Deus mexe no coração e a portinha se abre mais facilmente. Veja no Evangelho quantos doentes procuram Jesus, e Jesus os atende e tem interesse por eles. Nós devemos fazer isto, queridos irmãos e irmãs. Sejam missionários, o corpo missionário de Jesus Cristo, e nas suas comunidades, entrosem-se lá, ponham-se à disposição das suas paróquias, seus grupos de oração, sejam lá um grupo missionário que possa atrair para aprender a rezar, ensinar a rezar. Tem muita gente que não aprendeu, né? De pequeno não aprendeu mais a rezar, tem que aprender de novo a rezar, tem que aprender a rezar, aprender os mandamentos de Deus, coisa que às vezes não aprenderam desde pequenos, agora tem que aprender de novo, tem que aprender. Pois bem, uma coisa é certa, e isto vem da palavra de Deus: quem ajuda a levar um irmão para Deus tem a sua vida garantida junto de Deus também. Pois é, uma coisa que a gente às vezes não pensa, mas escuta, a gente passa a vida inteira, quantos a gente já ajudou a levar para Deus? Pensa um pouco, quantos eu ajudei a encaminhar para Deus? É hora de a gente começar a pensar. Mas vocês, casais, pais, vocês que têm filhos pequenos, estes são os primeiros que vocês devem ajudar a levar para Deus. Os primeiros, levar para Deus, apresentar para Deus. Os filhos pequenos, ou se já não são pequenos, grandinhos também, ajudar a encaminhar para Deus, para que eles estejam com Deus, estejam no caminho de Deus. Claro, depois acontece de tudo na vida, né? Os pais às vezes cuidam tanto de pequeninos, os filhos estão tudo com eles na igreja, estão com Deus, rezam bonitinho, depois se perdem na vida. Acontece. Tantas aflições, a gente sabe que tem, mas os pais, se fizeram a sua parte, primeiro, estejam certos de que a bênção de vocês está assegurada. Segundo, a semente que vocês lançaram, um dia vai brotar. Pode ser que os filhos se desencaminhem, mas um dia eles voltam. Eles vão lembrar do que ouviram do pai e da mãe, do bom exemplo que receberam. E lá adiante, quando a vida ficar ruim, eles vão lembrar, mas estava bom, lá em casa era diferente. Eu acho que eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para Deus também. E de resto, existe um momento em que as pessoas têm a sua liberdade, portanto, aí cada um responde por si. Mas enquanto os filhos são pequenos, adolescentes, os pais façam de tudo para ajudar os filhos a pegarem o caminho de Deus.
E sobretudo não vão nessa conversa de dizer, não, a gente não batiza as crianças de pequeno, eles lá adiante é que vão resolver. Isso é conversa de gente preguiçosa. Se os pais não educam os seus filhos desde pequeninos, o que acontece? Se os pais não põem bons costumes para as crianças desde pequeninas, o que acontece? Vira bichinho. Se não manda para a escola desde pequeno, o que acontece? Se deixa em má companhia desde pequeno, o que acontece? Pois bem, os pais fazem tanta coisa para as crianças desde pequenas. Por que não fazer também o que é bom? Ensinar a fé, o caminho de Deus, levar para junto de Deus é bom. Por que não fazer isso também? As coisas boas são passadas, são ensinadas desde pequenino. Isto não é faltar para com a liberdade. Faltar com a liberdade é não deixar opção. E se você não educa desde pequenino, mais tarde não tem opção, não aprendeu o que é bom, só tem uma escolha. E se não aprendeu a fé de pequenino, mais tarde não tem escolha, só tem um caminho, isto é, está longe de Deus. Por isso mesmo, dar aos pequeninos, desde pequenos, a oportunidade de aprender o que é bom, estar com Deus, o caminho da fé. Não é faltar o respeito nem a liberdade para com a criança e com quem quer que seja. Façam a sua parte e que Deus os abençoe e que sejam felizes, como Tobias, pai, Tobit, ele se chamava, o filho chamava Tobias. Tobit, um homem bom, um homem justo, deu um bom exemplo, praticou sempre o que é justo. O filho aprendeu, o filho Tobias aprendeu, e o pai foi abençoado no filho, e o filho foi abençoado. O filho aprendeu e viveu exatamente aquilo que ele aprendeu. O bom exemplo passou, pegou. Pois bem, caríssimos, com isso eu vou encerrar a minha palavra. Desejo que Deus realmente lhes conceda a sua graça, sua força, o Espírito Santo. Tenham coragem, sejam fortes, sejam alegres, sejam abertos, mas tenham coragem em todos os lugares de mostrar a alegria de sua fé, a riqueza de sua fé. O que é bom, o que é bonito, a gente não deve esconder. Foi o que Jesus falou: a luz não se esconde, mas se coloca no alto para que ela ilumine. Que a luz de Deus brilhe sempre através de todos vocês, para muitos irmãos e irmãs que encontrarem vocês nos caminhos da vida. Amém. No final deste Alegrai-vos, eu convido vocês a renovarmos juntos a profissão da nossa fé, mesmo que não é domingo, mas como conclusão do Alegrai-vos também renovar a profissão da fé, da nossa fé eclesial. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo.